Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho bandeiro, ele é senhor. Olá, meus amores. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa de Umbanda. Estou aqui apresentando a segunda temporada do nosso programa A Voz de Exu. E eu queria contar um pouquinho para vocês como vai ser essa temporada. Bom, eu pretendo entrevistar pessoas que falam sobre espiritualidade, que falam sobre religião, que falam sobre Umbanda. E eu quero que vocês marquem quem que vocês querem ver entrevistado por mim aqui. E claro, quais os assuntos que vocês gostariam de que eu desvendasse, né, para vocês. Então é importante que vocês participem dessa temporada. Eu vou trazer muitas entrevistas incríveis, temas fantásticos, para desvendar um pouquinho esse mistério que fala sobre Exu, que fala sobre a esquerda, que fala sobre a nossa religião. E eu quero que vocês participem disso. Então, marquem aquelas pessoas que vocês querem ver entrevistadas aqui nesse programa A Voz de Exu. E aproveitando essa nova temporada, eu queria desmistificar um pouquinho as questões ligadas à esquerda e à direita na Umbanda. As pessoas sempre me perguntam qual é a diferença entre direita e esquerda. Então, hoje eu vou explicar para vocês. A direita, ela é doadora de energia. Então, todas as entidades de direita, elas promovem a cura. Então, elas te doam energia. A esquerda é uma grande transmutadora. Então, como transmutador, Exu e Pombagira, eles recolhem de você tudo aquilo que você não consegue lidar. Olha que interessante. Você, às vezes, não está conseguindo assimilar as energias que você está vibrando. E aí você vai até uma gira de esquerda, você vai lá no teu encontro com Exu, no teu encontro com Pombagira, e eles dizem para você o seguinte: eu vou recolher. O que significa recolher? Significa que eles vão drenar toda essa energia que ou está te causando dor, ou está te causando um caos no psicológico, no emocional, de alguma forma na tua vida. Eles vão drenar essa energia, né, eles vão absorver, eles vão transmutar e eles vão te deixar no vazio. Por quê? Porque o teu corpo tende a reconstruir teu campo energético, mas para isso você precisa esvaziar. Não tem como reconstruir o teu campo energético sem esvaziar os excessos. É claro, no caso da direita, a direita tem a capacidade de preencher, né, de energia positiva para promover o teu processo de cura. Não significa, não significa que ela vai zerar toda a energia negativa que está ali. Olha que diferença. Então, a direita promove a cura, mas não te esvazia, ela te preenche até esgotar. E a esquerda, ela te esvazia, ela drena toda a energia, ela transmuta, ela puxa para ela e ela te deixa pronto para que o teu campo se recupere. Partindo desse princípio, a gente tem que entender uma coisa. Essa ideia de que direita é bom e esquerda é ruim, é uma ideia criada em outras religiões. Não faz sentido você achar que algo que está ali para te cuidar, lógico, de uma forma transmutadora, significa algo negativo na tua vida. A ideia de esvaziar, você está sendo esvaziado porque você se preencheu dessa energia que não está te fazendo bem. Como você fez isso? Existem N maneiras. Você pode ter absorvido a energia de um ambiente, absorvido a energia de uma pessoa, ou você pode ter criado campos destrutivos a partir do teu mental.
a partir da tua vibração, a partir das tuas experiências. A gente precisa parar de, a partir da nossa ideia, dos nossos conceitos que, né, embasados em nada, a gente precisa parar de criar a ideia do bom e do ruim com positivo e negativo. Tudo no universo se completa, se preenche, se fortalece, e nós precisamos de todas as esferas para que encontremos um meio termo, um equilíbrio na nossa existência. Sempre, sempre que se fala de religião, de umbanda, de religiões afros, né, de candomblé, as pessoas comparam muito com a ideia do catolicismo. Nós não podemos comparar Exu, que significa esfera, que é o grande mensageiro da cultura iorubá, né, aquele que abre os caminhos, aquele que roda o mundo, aquele que está em todos os lugares. Nós não podemos comparar essa força, essa energia que vem da cultura iorubá com o diabo católico. Olha que diferente. A cultura iorubá nasce na África há 6.000 anos. O catolicismo nasce na Europa há 2.000 anos. Então nós estamos falando de momentos diferentes, né, de culturas, de contexto social totalmente diferentes. E isso mostra uma grande ignorância, um desconhecimento, né, das informações ligadas à teologia, quando a gente compara informações que são construídas em bases que não se comunicam, como a cultura iorubá e o catolicismo. Então, hoje, eu recomendo a vocês que, a partir dessa informação que vocês estão recebendo, vocês não comparem mais religiões. Procura saber, se você gosta de religião, se você tem uma religião e quer defender a tua religião, procura saber qual é a base da tua religião, onde ela nasce e qual é o contexto social. Partindo desse princípio, a gente começa a criar, né, um repertório para defender aquilo que a gente acredita. Mas nunca, nunca, você nunca vai conseguir defender, né, uma religião, uma cultura, comparando com outra que não se compara, que não se compara. Então, o nosso universo africano, o nosso universo da cultura iorubá, ele traz um contexto muito diferente. Nós estamos falando de uma cultura, né, que foi passada. As informações elas circulam de forma oral. Hoje nós temos as escritas, mas lá atrás, 6.000 anos, tudo era passado de forma oral, ou seja, as crianças sentavam, os velhos contavam suas histórias, suas lendas, tentando exemplificar, tentando ensinar, criar valores, reproduzir experiências. E vocês sabem, né, que a experiência ela está ligada à maturidade. Então as crianças elas escutam as lendas, elas escutam as histórias, mas elas não têm a experiência de vida. E à medida, né, que a vida se desenvolve, que se cresce, você começa, dentro das experiências que você vive, você começa a comparar todas aquelas histórias, todas aquelas lendas. Você começa a entender qual foi o aprendizado daquela experiência e você traz para você, até para poder saber se está ou não no caminho do crescimento, no caminho do aprendizado, no caminho da evolução. Então, olha a capacidade que a religião tem de nos situar em contextos sociais, históricos, culturais, econômicos. Olha a riqueza das informações que nós vamos trazer aqui. Dentro
dessa nova temporada, eu quero que vocês desenvolvam a curiosidade por assuntos diversos. Posso, inclusive, trazer pessoas que não são da religião afro ou de religiões de matrizes afro. Mas eu quero sempre que o nosso programa seja embasado dentro de muito respeito, de muito compromisso com a informação e com a verdade, e sempre, sempre com esse carinho que eu sempre trouxe para vocês, explicando, falando sobre curiosidades da nossa religião, curiosidades sobre a esquerda. Eu recebo muitos comentários, né, dos programas anteriores, eu recebi muitos comentários dos programas anteriores, onde as pessoas ficam felizes com as explicações que são dadas aqui, mas o jeito de passar essa informação. Eu não sou dona da verdade, eu sou uma estudiosa, eu gosto muito de teologia, eu estudo religiões do mundo e eu gosto muito de entender, né, por que que as religiões defendem o que defendem. Então, dentro das mensagens que eu recebi, as pessoas sempre, comentam que acham, muito curioso a pouca informação a respeito dos Exus, a respeito de pombagiras. Você procura as pessoas procuram muito na internet, procura aí nos meios né, de informação que nós temos hoje, como o Google, e lá tem pouquíssimas informações e elas são desencontradas. Não existe uma unanimidade quando se fala de entidade. Por quê? Porque cada entidade pode contar sua própria história. Dentro de uma linha de evolução, por exemplo, dentro da linha evolução Tranca-Ruas, você vai ter a ideia, né, do o contexto, o que que significa uma força Tranca-Ruas, o que ele trata, o que ele cuida, onde é seu ponto de força, como ele trabalha, mas vamos entender que é uma linha, né, uma entidade que vem dentro da linha de Ogum. E aí, dentro dessa gama de espíritos que servem essa força, você pode ter as histórias de cada um. Das suas últimas experiências, aquilo que registrou, né, um aprendizado nas suas vivências. E aí cada entidade pode contar a sua própria história, embasado, claro, nas suas experiências das últimas vidas ou da última vida, e pelo olhar de algum, pelo olhar da força tranca-ruas que está voltada para a abertura de caminhos. E isso acontece com várias entidades. Por isso que vocês não vão encontrar uma unanimidade. Então, nos últimos episódios, eu acho que vocês deveriam voltar lá e ouvir todos os episódios da primeira temporada, onde eu explico sobre várias entidades. Eu falo sobre o mistério de Marabô, eu conto sobre as experiências ligadas à força de Pombagira, falo de diversas pombagiras, né, falo de Padilha, falo de Mulambo, falo de Rainha das Sete Encruzilhadas, falo também de pombagira cigana. E dos Exus eu falo sobre vários, sobre Marabô, sobre Tranca-Ruas, sobre Exu Caveira, sobre Tatá Caveira, conto curiosidades e experiências. Então, a primeira temporada está recheada de informações extremamente curiosas. Em alguns momentos eu ensino, inclusive, como fazer rituais e oferendas para todas essas forças, e dou dicas de qual entidade você deve procurar para que você possa oferendar para atingir aquilo que você deseja alcançar na tua vida. Digamos que você esteja vivenciando um problema ou que você quer
dar uma virada na tua história, na tua vida, no teu aprendizado, que você esteja passando por uma questão de saúde, que você queira também trabalhar isso. Dentro da nossa primeira temporada, nós temos episódios incríveis, eh, muito interessantes, muito curiosos. E para você que gosta de esquerda, para você que é um filho de Exu e de Pombagira ou que reverencia essas forças, você precisa voltar lá e ouvir todos os episódios da última temporada. E aqui, a partir de hoje, eu abro a segunda temporada e peço que vocês marquem as pessoas que vocês querem que eu entreviste aqui. Eu vou fazer uma seleção, vou convidar algumas pessoas e nós vamos desvendar todo esse mistério fantástico, místico, maravilhoso e muito, muito, muito curioso, que é a esquerda dentro da nossa religião de Umbanda. Qual é a capacidade de atuação? Quais são os segredos, quais são os mistérios, as reverências e tudo aquilo que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Então, meus queridos, hoje eu sugiro que vocês já marquem, manda, compartilha com os amigos, marque as pessoas que vocês querem que eu entreviste aqui e os temas. É extremamente importante que vocês coloquem os temas que vocês querem que eu elabore para trazer para vocês de forma sábia, curiosa e, claro, sempre, sempre muito atenta a toda a informação. E aproveitando o nosso primeiro programa da segunda temporada, eu quero que você também se inscreva para ser entrevistado por mim, para vir aqui contar a sua história. É extremamente importante que vocês participem. O mundo quer conhecer a história de cada um e hoje eu trouxe a Rosana, que também trabalha no Templo Rio Azul e é uma filha da casa, para contar a história dela. Tudo bem, Rô? Tudo ótimo. Melhor agora, é uma oportunidade incrível estar aqui, né. Que Contar a nossa história, assim, é incrível. ótimo. Então me diz, Rô, como você chegou na religião? Bom, na religião, eu tinha 18 anos. Já faz muito tempo, já tô com mais de 30 anos, né. E foi através de uma amiga minha, uma grande amiga minha na época, né, que me Tá. apresentou a Umbanda mesmo, Aham. e eu não sabia, não fazia ideia, não tinha contato nenhum com a Umbanda. Mas assim, ela te convidou e falou assim: "Vamos lá para um terreiro?" Ela falava mesa branca, ela nem falou que era Umbanda, você Uhum. acredita? Acredito. Acredito, Não isso é muito falou. comum, né? É mesa branca, tudo bem pra você? Eu falei: "Tudo bem, é um lugar bom lá?" "É". Ah, ela falou que era um lugar bom, era minha amiga, eu juntei uma coisa com a outra e fui, Ah, tá. É né. amiga e falou lugar bom, É, pode ir, viu? Tá certinho. perfeito. E aí quando eu entrei, eu fiquei encantada, porque era uma gira de caboclo, Tá. e era coisa tão, assim, espetacular, e aqueles penachos, eu falei: "Gente, tô dentro de uma tribo, o que que tá acontecendo?" Eu não sabia o que que era Umbanda, e Aham. tudo aquilo, né. E aí conheci, entrei, tomei o passe, né, que era com a cabocla Jurema até, e ela sabia tudo de mim, tudo. Das minhas dores, das coisas que eu não falava pra ninguém, ela destrinchou tudo de mim. Quanto tempo você acha que levou essa sua consulta com a cabocla Jurema? Olha, nessa primeira demorou, bem foi mais de 30 minutos em conversa com ela, Tá. né, até porque eu tinha muitas dores e muitas coisas pra resolver naquela época, né. A vida estava de ponta cabeça. É, com E 18 anos 18 é anos é é tudo confuso, né? Bem confuso. bastante confuso, né. Tá. E ela olhava, assim, pra mim, a sensação que me dava é que ela estava entrando dentro da minha alma. Era absurdo. E quando ela entrava dentro da minha alma, aquilo me dava algum tipo de paz. Sei. E você voltou lá muitas vezes? Muitas, nossa, eu frequentei a casa por 10 anos. Que fantástico. Fiquei 10 anos E lá. e dessa casa que você frequentou, qual era a entidade que mais, com a qual você mais se identificava? A cabocla. Não tinha outra que Tinha você se outros. identificou? Eu gostava bastante dos baianos, né. Essa casa é uma casa específica, porque a gente não tinha muito contato com os Exus. Então eu fiquei 10 anos sem saber o que era o contato com o Exu.
Tá. A maioria das casas, explicando melhor para vocês, Uhum. a maioria das casas, ela trabalha com Exu só para limpeza dos médiuns da casa, ou seja, geralmente uma vez por mês. Não é uma rotina, trabalhar com as entidades e fechar com o Exu para limpar a casa. E foi isso que você vivenciou Foi lá, então, em 10 exatamente, anos? em 10 anos. E assim, quando tinha momentos assim que eu percebia pelas pessoas passando, né, que elas Uhum. passavam mal, coisas aconteciam ali, né, e eu entendia que era a esquerda que vinha limpar. Tá, Eu tá. eu tinha o entendimento que aquilo estava acontecendo, mas não era aberto para nós entendermos exatamente aquilo, Aham. entende? É muito comum as pessoas entenderem que a esquerda seria o lixeiro do terreiro, É, né, como se as pessoas recebessem a parte boa das entidades de direita, e a esquerda seria aquela parte que vem limpar, que vem buscar quiumba, que vem buscar obsessor, mas isso na verdade não acontece. A esquerda, ela recolhe tudo isso sim, exatamente por ser transmutadora, mas tem pessoas que elas não têm como receber a energia de doação da direita, porque elas estão transbordando negatividade, ou seja, elas só conseguem ser tratadas pela esquerda. Olha que característica, é uma característica de cada pessoa, né, não tem uma regra. Algumas pessoas aceitam e lidam muito bem com a direita e outras precisam lidar com a esquerda para receber, uma é para receber energia e outra é para ser transmutado por essa energia. E quando você chegou no Rio Azul, que é uma casa de esquerda, qual foi a diferença? toda. Assim, na verdade, o Rio Azul é diferente de tudo que eu já vi, né. Depois dessa casa que eu passei por 10 anos nela, eu cheguei a ir em outras e conhecendo, mas eu estava, na verdade, procurando um lugar que eu não Tá, encontrava. é. E o lugar que eu encontrei foi justamente o Rio Azul. Mas assim, o que você procurava num lugar que fez com que você entendesse que o Rio Azul era teu lugar? Paz. Paz. Mas você não disse que lá na Cabocla Jurema você também encontrou a paz? Eu encontrava, mas faltava ainda alguma coisa. Eu tinha a cura de certo modo eu tinha, eu estava sendo tratada. Então aquilo Tá, meio que acalmava os meus monstros interiores, né. é. Só que não era tudo. Ainda tinha coisas que, acredito eu, que só a linha da esquerda podia tirar de mim, Rô, você né. acredita que cada momento da tua vida fazia sentido você estar num lugar diferente? Fazia. Pra pessoa que eu existia naquela época, sim. Sim. Porque conforme o tempo passava, eu era uma pessoa diferente para cada lugar, Aham. né. Tanto que antes de conhecer o Rio Azul, eu cheguei a conhecer a linha da esquerda, né, assim, por um acaso. Só que eu não sabia exatamente como era a esquerda, mas dentro de mim eu sabia o que era. É difícil explicar isso, né. Você Como pode, sabia, né? Eu sabia, mas não sabia. você sabia o que é que estava faltando, mas você não tinha encontrado o que faltava em Não, você em lugar nenhum. em lugar nenhum. E aí, quando você chegou gente, nós estamos falando do Templo Rio Azul, tá? Quando você chegou no Templo Rio Azul, quem foi a primeira entidade com a qual você passou? Foi o boiadeiro. E como foi? Impactante demais. Eu Olha, o boiadeiro é a única entidade Nossa. de direita que trabalha no Templo Rio Azul. Por quê? Porque ele trabalha na esquerda também, sendo uma entidade de direita, porém transmutadora. E de uma forma muito incrível, o boiadeiro é a energia da casa que é mais emocional. Ele trabalha a desconstrução dos campos emocionais, das crenças e dos limites. Olha que interessante. E aí você chegou numa gira de De boiadeiro. boiadeiro. E como foi? Além de ser muito impactante, né, eu senti que era tudo o que eu precisava, né, porque eu estava num momento de transição muito grande na minha vida. Então eu precisava daquela corda dele. Sabe, o Hã. laço de você tirar você de um momento, te levar para outro. E foi a primeira vez que eu senti que eu não estava só. Ele me Olha, acolheu, forte isso. porque eu sempre tive essa questão muito forte de solidão ao longo da minha trajetória, né. Aham. E eu lembro que ele falou isso pra mim: "Você nunca mais vai sentir solidão". E eu chorei, um choro da vida. Ah, você também é muito Eu emocional. sou, Aham.
Pronto. Eu sou Muito. sou muito emocional e ele também é, né, então eu me identifiquei muito com o boiadeiro, na verdade, tanto que nos próximos atendimentos a própria rainha falava isso, a rainha É. das 7 cruzilhadas, né. "Você é igualzinho o seu boiadeiro". Pronto. E aí você passou com o boiadeiro, mas o boiadeiro é uma entidade que vem trabalhar no terreiro a cada 2, 3 meses. Ele não vem trabalhar com a mesma frequência que Exu e Pombagira, que trabalham toda semana. E como foi aguardar o retorno do boiadeiro? Difícil, eu queria já Ah, falar com ele na próxima semana, né, aham. porque ele é muito cativante, muito apaixonante, né, ele vai direto na sua alma mesmo, né, então eu sentia falta de ter aquilo de novo. Aí eu não tive que aguardar ele retornar, mas quem cuidou de mim nesse trajeto foi a rainha. A rainha? Eu conheci a rainha na festa dela, Tá. não foi nem no próprio atendimento. Eu passei com o seu boiadeiro, foi o primeiro contato que eu tive dentro da casa, logo depois foi a festa da rainha. Então eu conheci a rainha na festa dela. Uau. Então foi tudo tão uau, já Então começou o uau com o boiadeiro, de aham. repente estava o uau com a rainha também. Você consegue comparar a sensação que você teve ao conhecer o boiadeiro e ver o quanto ele se identificou com o teu emocional, É, a ideia de uma grande paixão pelo espiritual? nossa, muito. Muito, porque eu senti como se eu estivesse entrando dentro de mim. Eu senti aquela sensação que eu comentei agora, né, que eu não estava mais sozinha, mas ao mesmo tempo é como se tudo aquilo que eu amasse muito ganhasse uma força além de mim. Então, por exemplo, eu Certo. via a fé, nossa, eu tenho muita fé, sempre tive muita fé. Mas de repente ali, a sensação que eu tinha é que a fé era além de mim mesma. É como se tivesse tomado conta de mim de uma tal forma, como se eu mesma fosse a própria fé. Como se você transbordasse pela Isso, fé. transbordasse pela E ele fé. foi o caminho para que, você transbordasse toda essa esses valores, essa crença, essa necessidade do sagrado. Com certeza, com certeza. Incrível. E quando foi que você chegou a conhecer o seu Zé, que é o grande Exu quimbandeiro do Ah, Templo Rio Azul? seu Zé, grande amor. Que eu falei primeiro com o seu boiadeiro, depois teve a questão da rainha, né, e aí eu conheci o seu Zé na sequência, né. Ela cuidou do meu emocional, depois veio o seu Zé com os caminhos. E é incrível, né, porque quando você olha pra ele, a sensação que dá é que ele tira tudo em você que não serve mais. Eu sentia como se estivesse removendo todas as coisas que não prestavam mais na minha vida, tirava, para que eu pudesse preencher de mim mesma. Então ele retirou tudo que não prestava, e eu o que que eu devolvi? Eu devolvi a minha verdade. E foi nesse ponto, essa foi a chave que começou uma linha de cura sem parar. Sem parar. Você disse uma coisa que é muito forte. Você disse que ele te esvaziou, ele tirou de você tudo aquilo que não cabia mais e você devolveu com a tua verdade. Eh, a tua verdade é você se permitir ser transmutada pela força Exu, é isso? Com certeza. Você sabia qual seria a verdade que você tinha para oferecer, ou ela surgiu quando você se viu completamente vazia? Ela surgiu. Tá, Eu permiti. Na verdade, o que eu percebo com o Templo Rio Azul é que ele é um canal de, além de uma transformação muito grande, de permissão. Então, tudo eu percebi que eu permitia. Então, se o brother falava comigo, eu permitia, eu chorava, eu passei por vários processos de dor, várias coisas aconteceram comigo, mas eu permiti que tudo isso acontecesse. Então, quando eu estava diante do seu Zé, eu aceitei que aquela força trabalhasse em mim, mesmo sabendo que eu sentiria todas as coisas, que doeria, que várias coisas aconteceriam comigo, eu permiti, porque eu sabia que aquele era o caminho para mim. eu vejo que no teu discurso você fala muito da dor, né, do É. desconforto, da dor, dos seus processos de cura. Você acredita que a esquerda ela é mais indicada para questões emocionais ou questões racionais? Acredito que as duas. A gente pode pegar a pombagira agindo no emocional e o Exu no racional, é um equilíbrio, que não tem como você curar uma parte só. É difícil pensar na esquerda trabalhando apenas num ponto, né. Ela Tá. trabalha no todo para curar a gente. Então o esvaziar-se de si, Disse. Me esvaziou, foi isso? foi isso. Transbordar e permitir que
que o seu corpo jogue fora aquilo que não te pertence mais, e aí o esvaziar para que você se preencha novamente de algo que seja mais verdadeiro, mais intenso, limpo, limpo de valores, de crenças, de questões que tiram a sua paz. Foi assim que você se viu ali? Eu me vi dessa forma mesmo. E por falar de Impressionante. entidade, você disse que chegou e encontrou o boiadeiro, e depois você encontrou a pombagira, a rainha das 7 Uhum. encruzilhadas, e aí você foi conhecer o seu Zé, abrindo todos os caminhos. E se você pudesse recomendar uma força para que as pessoas conhecessem ao chegar no templo, qual seria? Nossa, a primeira força, obviamente boiadeiro, a primeira que eu conheci. Mas assim, pra pessoa, assim, de começo, eu acredito que ela poderia começar com a rainha, tá. Rainha das 7 encruzilhadas. O que que a rainha traz para a vida de alguém que está chegando no terreiro desconstruído? O que que a rainha pode oferecer para essa pessoa? Eu acredito que a rainha, ela faça um grande resgate na vida das pessoas. Então quando a pessoa vai lá, ela vai ser resgatada. Então todo o processo de dor, qualquer empecilho, qualquer coisa que tenha nela no emocional, ela consegue puxar. Você entra e fala com a rainha, o que que ela faz? Ela te devolve uma vida nova. Então assim, se a pessoa pudesse, fica até um convite, né, ir até o templo, Aham. conheça a Rainha das 7 Encruzilhadas, não só ela, mas também seu Zé Quimbandeiro, né, porque, assim, essas 2 forças trabalham juntas, não tem como você estar com um sem também estar com o outro, né, que nem eu te falei, é tudo é um conjunto só, então conheçam essas 2 forças. Hoje, mais do que tudo, a Rosana trabalha dentro do Templo Rio Azul, né, trabalha no escritório do templo, trabalha com marketing, desenvolve uma série de projetos comigo dentro da casa. Sim. Mas uma curiosidade que eu acho que as pessoas gostariam de te perguntar: como é estar hoje dentro do terreiro? Porque uma coisa é você ir lá, passar com uma entidade, né, pedir ajuda, pedir cura e se oferecer para o processo de mudança. Mas hoje, trabalhando dentro do templo, me conhecendo pessoalmente, convivendo com todas as entidades nos atendimentos, o como é para você viver essa realidade? Um sonho. Eu pensei até numa outra palavra, mas essa é a mais forte de todas, né, é como se eu estivesse vivendo num mundo à parte. Sendo É, do mundo, mas no mundo ao mesmo tempo à parte. mas é realmente fantástico e diferente viver com as entidades? Cons O que te surpreende no dia a dia, nessa rotina? Aprendizado, né. A sensação que me dá é que a todo segundo eu tô aprendendo uma coisa nova. E eu tô sendo intuída o tempo inteiro que eu tô dentro de um solo sagrado. É um escritório, mas é um solo sagrado. Então, às vezes me vejo tendo ideias para projetos, a criatividade fica a mil e, assim, eu sei que eu estou sendo assistida e que eu estou sendo intuída. Então é tudo uma mistura de várias coisas, né. O Aham. convívio com você que, obviamente, é maravilhoso, eu aprendo sempre, todos os dias, o tempo inteiro. Então, assim, a sensação que eu tenho é como se eu fosse abraçada o tempo inteiro pela espiritualidade. Rô, você conseguiria hoje distinguir a Milene da Pombagira das 7 Encruzilhadas, do seu Zé Quimbandeiro, do boiadeiro Sou ou do tranca-rua. tranca-ruas? Você consegue saber a diferença deles? Consigo. Por quê? Conta para o nosso público. Eles são totalmente diferentes, né. Seu Zaque Bandeira, você assume uma outra postura, né, o seu rosto aqui, ele começa a ficar mais fino. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Seu Tranca-Ruas também, você estava de uma forma, de repente você estava formando o rosto, fazia um outro tipo de desenho. Eu assim falei: "Gente, o que está acontecendo?". Acho que minha pressão até caiu aquele dia, lembra? A energia mudou de tal forma que a pressão até caiu. A rainha você fica de uma outra forma, mais forte, mais rosado aqui o seu rosto, né. Seu boiadeiro, nossa, o boiadeiro é impressionante, seu boiadeiro você cria uma profundidade ali, um discurso diferente, mais emocionado, mais rico, até poético. Fica uma coisa assim que você fica olhando, você fica encantado. Assume uma outra postura. Aí você é o seu jeito único. É uma Pronto. não tem como as coisas serem parecidas, são totalmente diferentes. Você se entrega para a espiritualidade, né.
Não é à toa que tantas curas são feitas, né, você se entrega de verdade. Que gostoso, é verdade. Dentro da casa, cada entidade assume um formato, um pensamento, eles têm personalidades diferentes e, por incrível que Uhum. pareça, eu mudo fisicamente. Então, as pessoas que acompanham o meu trabalho ficam surpresas com a capacidade da mudança, porque essas mudanças são físicas, né? Então, o seu Zé tem um rosto, boiadeiro tem outro, pombagira tem outro, tranca-ruas tem outro, e nós temos algumas outras forças que eu também recebo dentro da casa. E para aqueles que convivem comigo, é olhar para mim e saber que aquela energia chegou, porque vai se transformando ali nos olhos de cada um. Então é interessante, sempre, sempre, os milagres eles acontecem o tempo todo. As pessoas elas querem ver o milagre, mas talvez elas não tenham olhos para ver. Porque quando uma pessoa passa por um processo de cuidado espiritual, a pessoa muda fisicamente, né? Ela começa a se transformar, o rosto muda, o corpo muda, o comportamento, o pensamento. E às vezes a pessoa está tão ansiosa esperando o milagre acontecer na vida dela que ela não percebe que o milagre está acontecendo nela. Muitas vezes a cura começa no processo físico e depois vai para os campos de prosperidade, para os campos emocionais, para os campos espirituais. Então, para os ansiosos de plantão, eu aconselho que vocês tenham a paciência do tempo deles, não do de vocês, não do nosso, mas do tempo do espiritual, porque o espiritual age a partir aquilo que eles julgam ser mais importante para nós, no nosso momento, no nosso estado, na nossa condição. A gente é que acha que tudo tem que ser muito rápido e não é. Hoje eu convido vocês a conhecer o Templo Rio Azul. O Templo Rio Azul é uma casa de esquerda, onde as entidades atendem toda segunda, quarta e sexta, a partir das 5 horas da tarde. Então, para você participar de uma gira no terreiro, você pode, aliás, não é gira, é atendimento. Você pode agendar o seu horário, né, pelo WhatsApp 11 99958 1003. O seu horário pode ser presencial ou online. Naquele horário, você vai falar com a entidade que vai estar atendendo na casa e você vai ser tratado, independente de estar em São Paulo ou de estar em qualquer lugar do mundo. O atendimento é o mesmo, o cuidado é o mesmo, o carinho é o mesmo. E o Templo Rio Azul, sendo uma casa de esquerda, tem um jeito muito diferente de trabalhar, porque todos os atendimentos são individuais e por ordem de chegada. Então, se você está curioso, agenda o teu horário no WhatsApp 11 99958 1003. Acompanhe a nossa programação na rede social, tá lá, Templo Rio Azul, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Tik Facebook, como no TikTok. TikTok. Acompanhe Templo Rio Azul e Milene Sintra Oficial. Compartilhe os nossos vídeos, as nossas postagens e acompanhe o nosso trabalho. Você é o nosso convidado. Se você quer vir aqui falar da tua história, contar um pouco da tua vida para gente, como você chegou no caminho espiritual ou desenvolveu a sua espiritualidade, se inscreva, marca lá o teu arroba, diz que você quer vir aqui contar a tua história. Rô, deixa uma mensagem para o nosso público que representa a tua espiritualidade e o teu momento de vida? Claro. O que eu queria dizer para vocês é que não perderem a fé, né, eu acho que se vocês caminharem pelo caminho da fé, não tem como as coisas não darem certo, sempre há caminho para quem acredita. A espiritualidade ela age fortemente mesmo e, assim, você tem que aceitar os processos, que nem a Milene falou, né, a gente quer atropelar as coisas, quer que tudo seja muito rápido, mas tem um tempo certo das coisas acontecerem, né. E se vocês permitirem a cura vai acontecer, né. Então não desistam, sigam esse caminho, que não há melhor caminho para ser seguido do que o da fé. Que gostoso ouvir isso. E mais uma vez, a Rô falou uma coisa interessante, né?
Vocês precisam aceitar o tempo das coisas. Nós sempre, sempre, é do ser humano. O ser humano vai procurar o caminho espiritual quando alguma coisa deu errada. Ninguém procura o caminho espiritual para se cuidar dentro da espiritualidade, enquanto promove uma qualidade de vida, enquanto promove caminhos prósperos, enquanto está trilhando dentro de um projeto de vida. A gente procura quando tudo deu errado. É uma tendência do ser humano. A gente busca ajuda a partir do desespero. E no desespero, a gente quer que as coisas se resolvam do nosso jeito. Não como poderia ser, não como deveria ser, mas do nosso jeito, aquilo que nos convém naquele momento. E a tua vida não é o teu momento de desespero. A tua vida é uma trajetória longa que precisa ser construída com um olhar carinhoso, um olhar de quem se importa com o futuro. Nós não temos isso na hora do desespero. Na hora do desespero, a gente quer pagar aquela conta hoje. A gente quer aquele amor hoje. A gente quer aquele trabalho hoje, aquele emprego, aquela casa, aquele carro, daquele jeito. E às vezes, o melhor que nos acontece é que isso tudo dê errado. Com Já certeza. passou por isso, Rô? Já. E como é que foi quando tudo deu errado? Conta pra gente. Aí que começou a dar certo depois. É que às vezes as coisas elas parecem que dão errado, mas aí é que tá a chave da coisa toda, né. Pra gente entrar no caminho certo, tem que ter o caos. A vida tem que andar de ponta cabeça mesmo, que aí a gente entra no eixo das coisas. Se a gente esperar que tudo fique certinho, eu quero uma vida assim, ó, certinha, desse jeito. Ah, tá ótimo. Não tá nada, ela tem que ficar o caos. Só assim você enxerga, não é? Não, e assim, o caos é muito uma dinâmica da esquerda, né. Por quê? Porque às Uhum. vezes as coisas estão desabando, mas se uma coisa estiver segura e certa, nós vamos nos apegar naquilo. Você já se sentiu assim? Sim, eu me apegar olha, eu a fé. Eu me apego sempre numa coisa. Sabe como se fosse imagina uma grande tsunami. Tá. Tudo assim, aquele vendaval, aquela coisa toda, aquele mar, aquela coisa imensa. E eu me seguro num galho, numa árvore agarrada ali. É a fé. E eu tenho certeza absoluta, é um exemplo bobo, mas é a realidade, que pode acontecer o que acontecer, eu não vou ser levada. Eu vou permanecer firme. É o que me Perfeito. sustentou a vida inteira. Eu continuo segurando essa mesma árvore. Olha, e aí você vai, né, conhecer Exu e você vai numa consulta de Exu e Exu fala pra você: "Solta o galho". Eita, eu já soltei algumas vezes. Solta o galho, por quê? Porque eu preciso ajustar a tua saúde, eu preciso ajustar o teu emocional, eu preciso ajustar o teu trabalho, o teu caminho, o teu processo, a tua evolução e você precisa soltar esse galho. Eu soltei o galho já. Só que na outra mão ele me segurava também. Vocês Essa é a nunca vão chave. caminhar, né, É. nunca quando você está dentro da espiritualidade, dentro do caminho espiritual, você nunca vai caminhar sozinho. Mas, às vezes, você precisa soltar aquilo onde você está se segurando. Eu já vi pessoas que se seguram muito, muito, né, usam como muleta uma coisa boa na vida. Por exemplo, tudo tá ruim, mas eu estudei. Tudo tá ruim, mas eu fiz faculdade. Tudo tá ruim, mas eu tenho minha família. Eu não tenho um trabalho bom, eu não tenho uma vida boa, eu não tenho sonhos, eu não tenho projeto, eu não tenho relacionamento, mas eu tenho minha família. Ou pelo menos eu tenho saúde. Todo Exatamente. mundo já ouviu um "pelo menos eu tenho alguma coisa". E talvez quando tudo tá ruim e você tem uma coisa só, é você se segurando no único galho que você já devia ter soltado. A gente precisa entender os sinais do universo. A nossa vida, ela é feita de áreas, né, então eu tenho amor, eu tenho saúde, eu tenho religião, eu tenho espiritualidade, eu tenho amigos, eu tenho trabalho, eu tenho projetos, eu tenho Uhum. sonhos, eu tenho valores, eu tenho cultura. E eu, vendo tudo isso, um grande caos, eu estou me segurando ali na ideia de que pelo menos eu estudei. Mas tem que soltar. Se a gente não solta as coisas, gera dor também. Também gera dor quando você segura as coisas.
Olha, Tem que soltar. você sabe que eu às vezes acompanho algumas pessoas e eu vejo as pessoas dizendo assim: "Ah, mas eu vivo pelos meus filhos", né. E eu acho incrível ter filhos e eu acho que a gente tem que fazer o melhor mesmo, mas viver só pelos teus filhos significa que você abriu mão de todas as outras coisas. Então, esse filho, ele vira o galho que em algum momento vai quebrar e vai te cobrar isso. A vida vai cobrar. A vida vai cobrar, porque você precisa ter a sua história, os teus filhos terem as histórias deles, o seu marido, a sua esposa, os seus amores, cada um precisa ter a sua própria história, para que vocês possam somar experiências. E aí, a partir disso, construir algo ainda maior e melhor. A gente precisa entender que em alguns momentos a gente vai ter que soltar o galho, mesmo que seja assustador, mesmo que seja doloroso, que a gente precise investir nessa fé, que fé não é aquilo que você controla. Fé é exatamente aquilo que você solta e que você acredita que vai te direcionar por caminhos inexplicáveis. Não vai ser do jeito que você escolheu, mas vai ser do jeito que você merece, do jeito que você precisa. Esse sim é o verdadeiro caminho da fé. Nunca vou ser eu que vou direcionar para onde a fé vai. A fé vai me levar por caminhos tão fantásticos, tão longos e tão distantes, que eu vou muito além de tudo aquilo que eu programei para minha vida, porque a gente consegue programar muito o que está acontecendo aqui e agora, mas a gente não consegue projetar lá na frente como poderia, como deveria, como mereço a vida dos sonhos. Tá certo, meus amores? Então hoje fica essa mensagem para vocês. Acreditem na fé, soltem os galhos que vocês estão aí tentando se segurar e acredita que o universo tem algo muito maior, melhor, grandioso para a sua realidade. E hoje a gente termina o nosso programa assim. Confia na força da esquerda, confia em Exu. Eu tenho certeza que depois do caos vai vir a verdade. Até a próxima. Ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor.